Então, eu vou estar gravando mais um vídeo para falar sobre o sistema do mundo, né? A gente sabe, né, o que diz a Bíblia, né, em Gênesis, né, em que o ser humano foi criado para viver naturalmente, né, se alimentar de árvore, né, de alimento natural, viver em estado de perfeição, né? A gente sabe que a gente sabe que Jesus, ele é Deus, né? Para quem acredita, para quem reconhece, né? Ele é Deus, ele vive para sempre, né? Ele é dono do ouro e da prata, né? Ahn, ele ele desceu do céu, né? Viveu como quem não se utilizava de recurso, né? A Bíblia diz isso, né? A Bíblia está falando de Jesus, né? Os que seguem a Jesus, né, devem viver pela fé, né? É isso que diz a Bíblia, né? Ah, Observai as aves do céu, né? Não semeiam nem plantam, contudo vosso Pai Celeste a sustenta, né? Não valei vós muito do que muitas aves, né? A gente sabe que a nossa vida, para quem acredita, está nas mãos de outro ser, né? Em questão de trabalho, em questão de estudo, em questão de esporte, em questão de política, em questão até de namorada, né? O que falar de mulher? Mulher, pelos olhos da Bíblia, pelos olhos do dicionário, é imperfeito, né? Erra, né? Não tem valor, talvez na medida do possível, né? Isso que diz a Bíblia, o dicionário, né? Jesus, né? Ele diz: quem crê será salvo, quem não será condenado. Isso que fala a Bíblia, né? Que a gente deve ser verdadeiro na medida do possível, né? Porquanto o diabo, que é o enganador, que é o culpado, o que semeia a justiça terá recompensa, diz a Bíblia, o que anda em justiça viverá, enganou a mulher e toda a criação caiu em corrupção, né? Anda em caminhos de trevas, a ponto de um rei que se chama Salomão dizer: me fez penosa a vida, né? Deus que está no céu, né? Ele é nobre, é generosidade e perdoa. Ele é Deus, né? Mas é incitado pelo diabo. Essa é uma fraqueza de Deus, né? Ser encorajado pelo diabo. A Bíblia diz em Jó que o diabo chega na presença de Deus, né? Porventura, Jó de balde teme Deus, toque em tudo que ele tem e verá se não blasfemas contra ti na tua face, né? E o Senhor dos exércitos, que é Deus, disse: tudo que ele tem está em teu poder, poupa-lhe somente a vida, né? E isso aconteceu. Essa é uma fraqueza de Deus, né? Encorajar, ser encorajado, né? A gente sabe que tem pessoa na rua, que tem pessoa se prostituindo, que tem pessoa sem braço, pessoa sem perna, pessoa sofrendo com sentimentalismo, pessoa sofrendo com emoção, pessoa sofrendo com coronavírus, né? Pessoas sofrendo com vários estados de tristeza, de desgosto, de fraqueza, de tristeza, porque isso provém do mal. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal, esquadrinhando nossos caminhos. Queixe-se cada um de seus pecados, né? Agora, o ser humano é imperfeito. O ser humano não é capaz de, a Bíblia diz, não há um perfeito sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? O ser humano fica até correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, por causa da vontade de Deus. A Bíblia diz que para o sábio é divertimento ser sábio. O diabo queria ser semelhante a Deus, caiu. Miguel e seus anjos derrubaram ele, né? Não importa o quão bonito tu seja, não importa o quão sábio tu seja, não importa quantas mulheres tu esteja, não importa quão rico tu seja. Isso não tem valor absoluto. E isso não vai te satisfazer, te dar vida, porque o ser humano em si
é imperfeito. O que é luz? Vida, saber, bem, perfeição, o mais alto grau de virtude, bondade ou excelência, primor, pureza, né? Não adianta. Não há um homem na terra que não reclame, né? A Bíblia diz que Deus diga, não abra a boca, não reclama, não murmura, mas isso não adianta de nada. Se bobear, Deus nem existir, existe mais, né? O que a gente está falando, né? É de virtudes, né? O ser humano é imperfeito, né? O ser humano não tem perfeita sabedoria, né? Não é perfeito ser. A Bíblia diz que até os seus anjos atribuem imperfeição, né? Como assim? Talvez Deus se agrada, assim como tu se agrada de ver pessoas vivendo, ver movimento, alegria, esporte, enfim, artes, idiomas, romance, amor, né? Todas essas coisas são vida, né? Todas as coisas são pura para os puros, diz a Bíblia, né? A Bíblia diz, o justo não descansa até ver no seu inimigo o seu desejo cumprido. A semente que caiu em boa terra produz muitos frutos. A semente é a palavra, a terra é o coração, fé e virtudes, né? A gente está falando de quê? De comunhão, partilhar as mesmas ideias e sentimentos, sentimento de misericórdia. Esse é o início da perfeição. Tu vê alguém na rua, ter condição de ajudar e doar roupa, doar R$ 2, pão, comida, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, né? Ajudar crianças em orfanato, ajudar o mais necessitado. A Bíblia diz, abre a boca em favor do mudo, julga retamente e faz justiça aos pobres, né? O porquê disso? O que é nobreza? Generosidade perdoa, né? Não adianta vir um rico lá do fim do mundo, mais rico que tem, e não ser nobre, né? E um pobre dá uma esmola para um na rua e ser nobre. Isso é contra a verdade, aí está sendo mentiroso. Sendo que o dinheiro é coisa do homem, recurso é coisa do homem. O que tem valor é o preço, né? O que vale é amor puro, né? Esse sistema capitalista é do mundo, por isso que os cristãos falam, cultura do mundo, idolatria, amor excessivo, avareza, amor ao dinheiro, mal, não, orgulho, autoconceito de si mesmo, eu engano, eu sou maldoso, eu sou o cara, não, é humilde, se estima em pouco, busca comunhão, busca misericórdia, busca amor puro. Agora, por causa de certos líderes, né, é que o ser humano está sujeito a esse sistema, né? Então tu tem que te amoldar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, né, e pedir ajuda de Deus, né? Que está no trono do universo, que assiste todas as coisas, mas dificilmente, diz a Bíblia, move o dedo por alguém. Se é que um dia ele moveu, né? Se é que um dia Deus fez alguma coisa por alguém, né? Isso está dentro da Bíblia, né? Então, né, a Bíblia diz, né, que a moderação em tudo é bom, evitar o excesso de práticas, valente, que tem coragem e valor. O sábio saberá o tempo e o modo das coisas, né? Isso está dentro da Bíblia. A Bíblia é a verdade. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca, nisso está errando. O que é pecado? Pecado é mal, né? Idolatria, tudo que causa tribulação. O mal traz tribulação, tribulação virá a todo que pratica o mal. Honra, glória e paz ao bem. Só que o ser humano é imperfeito, o ser humano erra. Tu pode buscar
justificação na graça de Jesus, né? Pelas tuas palavras será justificado e condenado. Tem a força do mal, que é do homem, a força do mal, que é o diabo, que chega na presença de Deus, e tem os teus erros, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo por gemidos inexprimíveis, né? Ele que é Deus, né? A Bíblia diz que Deus está nos céus olhando todas as coisas, né? E ele está lá sentado, tá Jesus lá intercedendo por ti. Ele é dono do ouro e da prata, ele é nobre, é santo, é perfeito, né? Vê gente, mas enfim, isso diz a Bíblia, né? Nobreza, generosidade e perdoa, né? Isso requer o quê? Reconhecimento, juízo, virtude no mais alto grau? Bom, dificilmente o ser humano vai ser capaz de alcançar isso, né? Já deu para perceber pela história da Bíblia, pela história da sociedade, que isso causa dificuldade, né? Então, a gente está falando do mais oprimido. Pode ser eu, pode você não sabe, você não tem o controle de todas as coisas, né? Você não conhece o futuro, não conhece o resultado, né? Hoje tu pega um rico no que? Em verdade. O que é juízo? Saber distinguir o bem do mal. O que é orgulho? Autoconceito de si mesmo. O que é nobre? Generosidade e perdoa. O que é vaidade? Desejo de atrair a atenção e a admiração dos outros. Coisa vã. Reconhecimento, seu ego ser suprido. Isso são coisas do anticristo, né? O pendor da carne dá para a morte, anticristo, né? Isso é mal na sociedade, né? É no teu procedimento. O que ama o conhecimento, o bem, virtude, coração, ama sua alma, né? O seu ser, né? Seus amigos, a sua família, ajuda, enfim, assim, né? Então isso requer às vezes tempo, né? Deus trabalha de várias formas quando ele não é movido pelo diabo, né? E é com a tristeza no rosto que se deixa melhor o coração, e Deus abate o soberbo e exalta o humilde, tudo com moderação, é claro, né? É isso que diz a Bíblia.